Nós estamos hoje no segundo vídeo da série de epilepsias de aspectos gerais. E hoje eu quero falar sobre epilepsia e aprendizado. Uma pergunta muito comum que eu recebo sempre que eu trabalho com epilepsia, com crianças, é se aquelas crises vão atrapalhar o desenvolvimento ou o aprendizado daquela criança, daquele bebê, ou quem seja, daquela pessoa. E é muito frequente a gente ter isso como comorbidade, uma dificuldade de aprendizado ou uma alteração de aprendizado, né, no momento ou durante o decorrer da vida numa pessoa que tem epilepsia. E aí eu vou abrir um parêntese que a epilepsia não é a causa do distúrbio de aprendizado e o distúrbio de aprendizado também não é a causa da epilepsia. E também, por exemplo, as crianças que têm epilepsia tomam bastante remédio, ou às vezes um remédio, uma dose alta, e às vezes a família atribui que tudo aquilo, né, da dificuldade, seja do medicamento. E às vezes acontece de retirar e a criança continuar, né, apesar de às vezes sem crise, continuar com dificuldade. O que nós chamamos é que não tem um fator apenas. Às vezes são vários fatores levando àquela dificuldade, àquela alteração do aprendizado. Eu vou colocar aprendizado como qualquer coisa. Pode ser algo na escola, pode ser o desenvolvimento, a atenção, uma criança que às vezes não vai à escola, mas que, né, faz um monte de tarefas, um monte de atividades, tudo isso também é aprendizado, é desenvolvimento. E como que a gente vai separar, né, uma coisa da outra? Então, quando a gente escolhe um medicamento para epilepsia, a gente não está chamando nem de antiepilético. A gente está, porque a gente não vai tratar a epilepsia, não vai tratar a doença, vai tratar os sintomas da doença. Então, os sintomas da doença da epilepsia são as crises epiléticas. E como a gente já conversou várias vezes aqui e em outros canais, as crises epiléticas são muito abrangentes. Então você fala assim, eu conheço uma pessoa que tem epilepsia, mas é muito além disso. Então, qual tipo, quando começou, se é uma epilepsia autolimitada, se ela tem uma lesão cerebral, se tem uma causa genética, são vários fatores. Então a epilepsia é aquela gama de vamos colocar, doenças e que cada um tem a sua particularidade. Tem muitas pessoas que têm crises muito frequentes, mas que não atrapalham o desempenho profissional ou da escola, mesmo tomando, às vezes, uma medicação em doses elevadas. Então, na hora de escolher um tratamento, a gente também escolhe de acordo com os efeitos colaterais, de acordo com o desempenho daquela criança, daquela família, para que a gente não coloque mais um fator além da que ela tenha, que é a epilepsia. É muito comum a gente ter não só o distúrbio de aprendizado, mas como ter outras comorbidades, como o transtorno do déficit de atenção, o autismo, é, uma depressão, a ansiedade. Tudo isso pode também levar a uma dificuldade de aprendizado. Uma criança, um adolescente que esteja passando por situações difíceis ou que tenha um perfil de dificuldade de humor, alteração de humor, uma depressão, e junta uma ansiedade e junta as crises epiléticas, e às vezes as crises não são a causa daquela dificuldade de aprendizado, mas todas essas outras comorbidades. Se tem crise epilética, tem epilepsia, eu não posso tratar o TDAH, a ansiedade, a depressão? Pode e deve. Na verdade, a gente fala que às vezes a epilepsia está até muito bem controlada,
mas aí aparece uma outra comorbidade, por exemplo, uma ansiedade. Às vezes tem a questão, né, de ter crise na sala de aula, ter vergonha, ter um medo, e aí já tem um perfil ansioso, e aí acontece isso, aí pode acontecer de piorar e exacerbar aqueles sintomas de ansiedade. E aí a família fica, mas é do remédio, porque teve crise. Independente da causa, a gente tem que solucionar o problema. Então, ou se a gente não conseguir solucionar, a gente tem que tentar. Eu digo que a gente tem que promover qualidade de vida para aquela pessoa. Então, a ansiedade atrapalha muito na escola. E aí, a epilepsia tem que ser uma coisa que não seja aquela pessoa. A epilepsia ser é, a, a atriz, ator principal daquela pessoa. A Nívia Colin, que muitos de vocês conhecem, ela fala muito isso, que a epilepsia ela tem que ser um coadjuvante, ela não é a sua vida. Né? O Eduardo Caminada, também já falecido, ele tem um livro que chama Viva com a Epilepsia. Então a gente fala muito, você sofre de epilepsia ou tem preconceito, e a gente tem que tirar esse estigma que a epilepsia é sofrimento, é muito medicamento, é perder coisas, né? Não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você pode muitas coisas. E aí, isso que a gente tem que garantir ou tem que almejar. Pode ser que tenha limitação, mas você vai ter um mundo outro de oportunidades. E aí que a gente entra na questão, né, do médico que está olhando por um todo. Ele não está olhando a crise, a epilepsia, mas está olhando o paciente. E se é um paciente que vai para a academia e tem crise de ausência, né, a gente tem que alertar. Olha, numa mudança de remédio, ou se as crises não estiverem controladas, tome cuidado. Ontem eu atendi um paciente que está totalmente controlado, né? Eu sempre falei de atividade física, tudo, e a gente tirou a medicação e, e ele voltou a ter crise. E as crises dele são de ausência. Era uma possibilidade, a gente compartilhou isso com a família, tiramos o medicamento e agora as crises voltaram. E aí, né, a gente tem que alertar, olha, nesse momento, atividade física que seja perigosa, natação, coisas de altura, coisas também de academia que levantam peso, que você precisa, né, de você, mas o aparelho não, se você tiver uma crise, o aparelho ele não vai te machucar, mas um peso pode te machucar. Isso tudo é importante, né, que a gente falou, que eu falei também do plano de cuidados. E o aprendizado é a mesma coisa. A gente tem que olhar para um todo. Vários remédios. Às vezes a gente está lá com 5 remédios. Às vezes os remédios estão ali, um levando mais efeitos colaterais. E o todo é uma quantidade de efeitos colaterais importantes. Tem como reduzir? Se tiver, pode ser. A gente vai reduzir aquele que dá mais efeito colateral. Às vezes não dá para reduzir todos os remédios ao mesmo tempo, porque às vezes a quantidade de crises é muito grande. E aí, naquele momento, às vezes a gente tem, né, situações que está tendo muita crise, a gente tem que iniciar um remédio, um SOS, né, um benzodiazepina, um clobazam, um nitrazepam, para que a gente troque um remédio. E aqui, naquele momento, a criança ficou muito sonolenta, né, atrapalhou na escola, atrapalhou nas provas, mas aí a gente tem que avisar a escola, olha, ele está passando por uma troca de remédio, né? Tenta fazer as provas em outro momento, né? Ou separado, para que não atrapalhe o decorrer da vida escolar dessa criança, desse adolescente. E é importante também pensar assim,
Se tem uma comorbidade, a gente vê qual aquilo, por exemplo, às vezes você tratar duas coisas, vem uma criança, um adolescente, né, que vem com uma crise e a família fala, mas ele também tem dificuldade de aprendizado, tem já diagnosticado um TDAH, já tem diagnosticado, mas ele é muito ansioso. Aí, cuidado de você tratar tudo ao mesmo tempo. Porque aí quando você trata tudo ao mesmo tempo, se tem um efeito colateral importante, a gente não saber qual foi o efeito, né, qual o medicamento que foi o responsável por isso. Então eu costumo dizer que eu trato aquele sintoma mais importante e depois a gente vai colocando ou tratando, por exemplo, com terapia ou com uma outra situação para que minimize essas dificuldades, esses efeitos colaterais. Uma causa de dificuldade também é um estado de mal epilético, e que é quando o paciente tem crises muito longas, né, acima de 5 minutos, que a gente já coloca como já uma crise de estado de mal, ou crises que a gente chama subentrantes, que são crises que você tem a crise, o paciente não recuperou a consciência e tem outra crise. Então, isso é uma coisa, é algo que tem que ser tratado de forma como emergência, e alguns casos, quando tem essa situação, precisa de muito medicamento, né? Aí, normalmente, depois desse episódio, a criança, o adulto, pode ter um distúrbio, né, de cognição, que pode ser temporário e, se for muito grave, até pode ser uma coisa permanente. Mas o que a gente tem que pensar é sempre também na causa, porque de repente você está tratando só as crises e de repente a gente tem uma causa subjacente. Então a gente tem hoje as encefalites autoimunes, que são uma causa muito frequente de estado de mal e que às vezes os remédios não controlam totalmente, e a gente tem a comorbidade, que é a dificuldade de atenção, de aprendizado, e nem sempre são dos medicamentos, ou às vezes é o conjunto de tudo. Acho que eu falei tudo sobre isso, né? Eu acho que é sempre importante a gente pensar nessas comorbidades e não tratar somente as crises epiléticas. Então, a gente, né, e não trata só a criança, né? Quando a gente trata a criança, a gente trata o contexto em geral, porque a família também fica bastante ansiosa, bastante preocupada, e que às vezes isso também reflete na criança. Então, se você se preocupa muito, né, super protege, fala, né, não vá para a escola, né, tem esse medo, a criança também vai ter esse medo, vai ter esse preconceito, e a gente vai combater o preconceito primeiro aceitando aquela condição. E aceitando, a gente vai conseguir conversar melhor com a família, com os pais e com a criança também. O próximo vídeo, a gente vai falar sobre epilepsia e esportes.